Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora acompanhar aqui um trecho do F90 da ESPN Brasil. O pessoal analisando a vitória do São Paulo ontem contra o Vitória, né? Um resultado importante, 2-1. E um trecho também do pessoal da Band Esportes. Link dos canais oficiais aqui na descrição. ESPN Brasil, Band Esportes. Deixa o like para fortalecer. Confere aí se já é inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreve. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Isso nos bastidores, a gente estava falando sobre a boa fase do Rodrigo Bueno como jogador. Você assinaria um gol desse, né, Rodrigo Bueno? Eu vi que você trabalhou no Sport Center. Ah, não, um gol desse, São Paulo. Porque eu não, a canhota minha, assim, a canhota eu não conseguia botar precisão. Força eu tinha na canhota, eu só batia com força, mas eu não tinha precisão. Então, mas ontem o jogo ontem, assim, claro, muito mérito do Zubeldia, que rodou bastante o elenco. E impressionante como o São Paulo troca as peças e o time continua organizado, coletivamente funciona muito bem. O Zubeldia falou que nesse jogo, claro, ele comemorou o resultado dos 3 pontos, mas que nesse jogo ele desfrutou, né? Ô, louco! Desfrutou. O Guardiola fala isso antes de começar o jogo para os jogadores dele. Vão lá e desfrutem. Então o garoto teve uma chance, né? É uma alternativa porque o São Paulo perdeu o Ferreirinha. Ferreirinha não vai jogar mais, tem mais um mês e meio que ele não vai jogar. Então, para as próximas decisões do São Paulo, o Ferreirinha não tá. Então, você ganha com o William Gomes, esse garoto, 18 anos, uma possibilidade ali. No começo do jogo, os primeiros 3, 4 minutos, ele fez uma jogada individual, foi até a linha de fundo, gerou um escanteio. O Caleri aplaudiu ele, você vê o Lucas aplaudindo ele, dando força pro garoto. Tipo, vai lá, vai, ganha, que a gente falou, ganha confiança, vai lá, tal. E aí, logo depois, erro na saída de bola do Vitória, ele acerta esse petardo no ângulo. Pô, foi emocionante pro menino, 18 anos, primeiro jogo como titular no profissional, primeiro gol, consequentemente, dele no profissional, vai lá no escudo, lá tudo encharcado, chovendo pra caramba no Morumbi, mesmo assim mais de 32 mil pessoas, né? E pro garoto uma realização pro técnico, pros companheiros felizes. Você vê, pô, o São Paulo vai lá, vai jogar contra o Vitória, que tá desesperado, contra o rebaixamento, os caras jogando a vida da Copa do Mundo, o São Paulo enfraquecido com uma escalação alternativa. Mas as peças começam a funcionar. O Marcos Antônio começa a jogar muito bem, passa a ser uma alternativa por causa de... o Bobadilha não é o melhor parceiro, talvez, pro Luiz Gustavo. Muita gente está crescendo. A gente fala assim, quando o Jorge Jesus era técnico do Flamengo, né, a capacidade que ele tinha de evoluir jogadores, né? Então pega, todo mundo tá evoluindo. O Ferrarese jogou no lateral direito, zagueiro, jogou bem pra caramba, participou o segundo gol do São Paulo se fosse o Real Madrid, o Manchester City, a gente ia ficar falando, pega lá desde a construção com o Jandrei, pela direita, Arboleda, quando a bola tava, Ferrarese. deixa eu te fazer uma pergunta, quando a bola tava no pezinho do Jandrei, você imaginou, sai gol aí? Não, eu não imaginei, eu falei, cara... Eu falei, cara, não vi. Mas aí a bola roda, vai pro Arboleda, vai pro Ferrarese, que você fala, pô, o zagueiro lateral direito, o cara foi muito bem. E no lance do segundo gol, o Ferrarese acompanha, né? O gol é do Eric, mas ele vai lá e acompanha, né? Então ilude um pouco a marcação adversária. Então o São Paulo, não é que acabou com o jogo no primeiro tempo, 2-0. São Paulo fez um terceiro gol com o Caleri que foi anulado por impedimento, aquela coisa da linha... para mim tava um pouquinho à frente, sim. E no final teve um pouco de drama, porque teve o gol de pênalti do Vitória, que muito São Paulino, e o Gaciba ontem falou, não foi pênalti. É o que aconteceu no lance do Corinthians e Fortaleza. O Kaká toca na bola primeiro, e aí tem um choquezinho ali e tal, então voltaram, não deram pênalti. O lance do São Paulo ontem, o Eric toca na bola. Então, pro Gaciba e pra muita gente, com o VAR ali, o pênalti não deveria ser marcado. Mas o que acontece com o São Paulo? Ele tá bem na tabela do Brasileiro, em 5º lugar, chegou a 41 pontos. Né? Tinha São Paulo e falou, pô, tem que chegar com 45 pra não cair. Você pode estar com 41. Ah, tá zoando. Ele tá de brincadeira. Acho que eu tô brincando. Ironia. Tacar a caneta em você. É o seguinte, o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, não é que ele tá brincando, mas o São Paulo está... Olha o que você vai falar. O São Paulo está desfrutando no Brasileiro. Ele joga lá, garoto, entra lá. Está desfrutando. São Paulo está desfrutando do Brasileiro. E mais o foco principal... Mas, por exemplo, ele vai pegar o Galo quarta-feira, o Galo também preservou alguns jogadores no fim de semana. Tô sabendo Só que o Galo preservou, perdeu. Garantiu o do ingresso. Fluminense,
garantiu o ingresso. Quarta-feira estarei lá. Nova Depender dos amigos. Os caras aqui conseguindo ingresso pra você. Vai lá e me sacaneia. Tá? Rogério. Aqui é Independência. Ingresso é pra comprar Independente, isso aí, Independente. Independência. Independente é o de São Paulo. Ingresso é pra Força comprar com tricolor. doado. Vai ficar pedindo favor, Zé? Fala aí, Zé. Então, assim, o São Paulo tá num clima, numa atmosfera muito legal. Tá desfrutando. O grupo é muito unido, a molecada, os mais experientes. Os caras jogam com prazer pelo time. Pode ser o Garoto, pode ser o Caleri, pode ser o Lucas, pode ser o Rafinha. Os caras jogam com tesão no São Paulo. Dar satisfação pra torcida, o técnico fala isso. Cara, a gente chega aqui, 60 mil pessoas, os caras emocionados. se matando. Visivelmente emocionado. Solta aí, número 20. Uma alegria pra esses caras. Número 20, solta aí, Cadu. Aperta aí, número 20. Tá emocionado. Que aí não vai ficar doido, olha lá. Ele tá emocionado. Tá 2x1 do Vitória ontem. Ô, Refrão, tu és forte, tu és grande. Calma. Peraí, dentre os grandes, és o primeiro. Tô sentindo muito... Olha, perdemos o Bubu. Ô, Pedro. E os antigos Só agora você percebeu E os isso. antigos é o coração Você na perdeu o ponta da Rodrigo caneta. Bueno e ganhou o Bubu. Ó, Nossa, Olha, sino... visivelmente emocionado. Nos anos... Bloqueia. Nos anos 80, anos 90, esse sino tocava toda hora. Era a música mais popular do Brasil, porque o São Paulo era campeão toda hora, né? Ficou um tempo sem tocar e agora tá voltando a tocar nos programas. É importante Aqui isso. a gente toca sempre. 2x1 sobre o Vitória. Já a emoção... Desfrutando. Gerou isso aí? Desfrutando, cara. Se é o Tite falando que o jogador tem que desfrutar... O Zubeldia não tomou cartão. Não. Cara, o jogo do Brasil. Acabou a perseguição? Não, acabou não, mas acho que os caras se tocaram. Pô, estão pegando... O cara pisou... O cara pisa fora da linha, 5 centímetros. Não sei o quê, tá aqui cartão e tal. Tava muito descarado. Ou ele vai lá, sai e pega água, ele pega água, dá pro jogador. demais. Pô, saiu, deu água pro jogador. Sabe? bem. Vai mudar. Diante dessa emoção do Rodrigo 2x1 Bueno, contra o Vitória. eu pergunto a o chute foi você, esse. Pedro. Mais um que eu vou anotar aqui. Isso, pergunta Anota aí, anota aí. Anota o 2 a 1 desfrutando. contra o Vitória, emocionado. Agora vai uma análise isenta e crítica do São Paulo. Vai lá, critica o São Paulo, Diogo. Não, eu vou falar que ontem na Critica sua, São na Paulo sua de- entrevista, durante a passagem pela Zona Mista, o Michael falou que estava desfrutando. Se é o Tite ou alguém do Flamengo falou isso, é debochado. É, mas como é São Paulo, você que cunhou. Pô, é um absurdo. Eu elogio o Guardiola porque ele fala isso. Vai lá, desfrutem, aproveitem. Guardiola tem a honra do seu elogio? É claro. E o Zubeldia é a mesma coisa. Ele falou, pô, desfrutei, que legal. Mas dessa... Não, criticar o São desfrutaram, Paulo ok. ontem, por quê? Mas, Pedro, qual foi eu a... elogiei São Paulo fato falando. novo? Elogiou porque foi 2 Não, anos no elogiou Vitória. não. Elogiou não. Você elogiou. Você falou que ganhou no foi meu comentário. tá emocionado. Tá falando cara. bem do São Paulo porque ganhou 2 anos no cara, Vitória. Eu que falei, você não, tá vou falar mal. Não. Não, você tá emocionado, eu A entendo. emoção É uma nova chamou safra. atenção. A emoção chamou atenção. É isso. Todo mundo feliz, todo mundo com tesão, todo mundo, pô, Desfrutando. vibrando, Então, o desfrutando. É um clima tá ambiente bom, diferente. cara. Parece o F90, todo mundo irmanado, feliz cara, aqui. isso. Legal, É melhor, é 90. melhor. Olha aí. Você, Falando Pedro. nisso, você esqueceu. que você Tem quer que saber, mandar Pedro? o Vem Ser Feliz, André Kfouri. Isso é uma questão de... Estamos trabalhando agora. O André Kfouri tá feliz? Mandou Tem que aprender carta, aqui, né? mandou carta. É questão de tempo, eu peço até calma a André Kfouri, a Paulo Calçado e Jean Oddi. Eles Estarão aqui em pra breve. saber quem vem primeiro, claro. Agora, qual foi o fato novo? Quem que te chamou a atenção desse São Paulo que emocionou o Bubu ontem? Qual foi William, o cara? O William, pra mim, que foi o grande nome do jogo. Pode chamar de Bora. fato novo, de grande destaque. Eu acho que não tem exatamente um fato novo. Se olha pra esse São Paulo, tem uma coisa que é bacana, né? O Zubeldia, ele consegue, através de um time que já sabe como joga, qual é a ideia, o Lucas muito mais solto. O Lucas ontem muito mais solto no campo, acho que isso é interessante. O William fazendo o gol que fez. Quando você faz um gol naquele início do jogo, muda tudo, né? Muda tudo e acho que as coisas ficam mais tranquilas. Inclusive, o final do jogo ali com o Vitória tentando um empate, tentando ensaiar uma pressão, não foi exatamente para mim o retrato do jogo, não. O retrato do jogo é um São Paulo que quase fez 3-0 sem forçar muito, sem pisar muito no acelerador. Aliás, o Bueno, que é um grande crítico do VAR, o gol do Caleri anulado, vocês têm alguma certeza daquela linha ali? Nenhuma. A linha a gente sabe que tem a tecnologia, mas pra mim parecia a frente. Não, mas Porque não. assim, tem lances de Aí quando impedimento. vai pra A linha traçar... precisa, Esquece também a acho. linha. Mas aquele é o retrato do jogo. O São Paulo quer fazer 3-0 ali sem forçar muito. Mas esquece a linha. Qualquer lance, vai lá. Vamos voltar no tempo como era. Como antes. Outro dia não tinha linha, não tinha VAR. tinha. Tem lance que você fala, ó, parece a frente. Não, parece em posição legal. Pra mim, o lance do Caleri, o Caleri parece um pouquinho à frente. Se não tivesse linha, não tem nada, eu tenho que jogar na TV a olho no lancinho, eu acho que tá impedido. Lembrando, o Luciano não jogou ontem, o Luciano estava suspenso. Sim.
E aí o Lucas voltou a fazer por dentro algumas jogadas bacanas. Então, assim, isso está muito claro para todo mundo, para quem é São Paulino, para quem acompanha, para a imprensa. Você deixa o Luciano no banco? Então, essa é uma questão que muita gente fala, poxa, tá na cara que o Lucas rende mais, gosta mais. É que o Lucas não vai criar problema. Eu quero jogar aqui, eu jogo aqui, não sei o quê. Mas, quando o Luciano não está, ontem ele não podia estar porque estava suspenso, o Lucas se sente à vontade para fazer algumas jogadas pelo meio e rende mais, né? O Zubeldia falando, o Marcos Antônio falando. Vale lembrar que o São Paulo entrou em campo com uma camisa azul em homenagem ao esquerdo, que está numa situação muito difícil, internado no hospital. O último boletim é bem desanimador, mas o São Paulo entrou lá com a camisa azul, dando força para o zagueiro do Nacional, que sofreu aquela parada cardíaca no jogo, depois do jogo, indo para o hospital, no jogo contra o Nacional. Mas ontem, Arnaldo, 2-1 para o São Paulo. Surpresa até na escalação, né? Imaginava-se que ele não fosse com alguns titulares, mas foi. Ou dá um sinal de não rifar o Campeonato Brasileiro, embora o título seja bastante difícil. E que jogada do Lucas, hein? 2-1 para o São Paulo. A terceira versão do time alternativo do Brasileiro foi essa que você descreveu aí, com 4 dos principais jogadores, né? Contra o Palmeiras, menos jogadores importantes. Quanto o Atlético Goianiense, foi o time inteiro reserva. 6 pontos em 9, né, desses últimos. E o jogo Palmeiras, o São Paulo fez um jogo equilibrado, perdeu na última bola. O São Paulo, acho que não desiste do campeonato pela simples questão de saber que, diferentemente dos outros anos, tem a chance de entrar na Libertadores do ano que vem via campeonato, se ele não ganhar nada em Copas. O São Paulo ficou no all-in de Copas quantas temporadas? Né? Ele continua nas Copas, priorizando as Copas, diferentemente do Corinthians. Mas no Brasileiro, ele faz uma campanha digna. É o segundo melhor mandante, só tem menos pontos que o Fortaleza em casa. Né? E acho que ontem, especificamente, a escalação do Zubeldia foi uma escalação de um time mais jovem, mais leve do que normalmente joga o São Paulo. Né? Com laterais improvisados, porque não tem lateral, volante mantido, porque não tem outro volante, mas esse time mais rápido, com o Lucas, os 2 pontas, o Caleri na frente e o Marcos Antônio, que é um jogador também leve e dinâmico no meio de campo. Ele fez o gol no começo, e aí foi um festival de oportunidades no primeiro tempo. Depois toma o gol de pênalti, tem um terceiro gol anulado no início do segundo tempo, toma um gol de pênalti, aí o jogo fica naquela margem perigosa, até porque os titulares precisavam ser substituídos. E o São Paulo termina o jogo com uma escalação galopo de volante, aquela coisa que já foi um desastre outrora, mas acho que o time reserva se comportou bem, ou os reservas se comportaram bem. O William Gomes, Tironi, que era muito pedido pela torcida, entra na hora, pela lesão do Ferreirinha, em que o São Paulo cogitava contratar um jogador para a posição, sem dinheiro. Daqui a pouco a gente fala do mercado do São Paulo. Faltou uma semana para fechar a janela. Contratar um outro jogador é renovar o contrato do William Gomes, que é o mais promissor jogador da base, com 18 anos. Foi o jogador mais jovem a fazer gol. E tá na mesma situação? Não. Então, só entrou porque renovou. Ah, tá. Você entende? Aí, tá. Por que não entrou antes? Claro. Porque não tinha renovado. É isso, tá certo? Então ele renovou até o final de 28, com uma multa alta, e fez o gol com uma blindagem. Né? Porque o São Paulo, nessas situações, já perdeu tanta gente, né? Então esse é um bom novo jogador que o São Paulo ganha na ausência do Ferreirinha. E acho que a concentração nas Copas, ela continua a partir da quarta-feira contra o Atlético, é o jogo prioritário. Atlético e Botafogo vão exigir do São Paulo tudo que esse time... São adversários fortes, que o São Paulo não costuma se dar bem nos últimos tempos. E acho que para ter condição de manter as chances das Copas e a posição no Brasileiro, o São Paulo precisaria de 2 reforços ao menos, para não precisar improvisar sempre. Né? O Flamengo acabou de anunciar o Alexandro. Entre São Paulo e Flamengo,
proposta 3 vezes. O São Paulo ficou lá, Alexandre, se não jogar na Europa, vai jogar no São Paulo. O Flamengo vem, oferece uma grana, já está no Flamengo. Então, essa é a situação do São Paulo no mercado. Não consegue até agora contratar o lateral. Ontem foi o Michel Araújo improvisado e jogou bem, é verdade. Não consegue contratar um volante, só o Luiz Gustavo tem que jogar todas. E se conseguir esses 2 jogadores, acho que o São Paulo tem um elenco, não é para brigar para ganhar as 3 frentes, mas brigar para sobreviver nas 3 frentes. E o trabalho do técnico, o Tino, é muito bom, porque os times, o Mancini chamou a atenção contra o Palmeiras, os times podem fazer um treino, como foi o caso do time contra o Vitória, como foi o caso do time do jogo contra o Palmeiras, como foi o caso do time do jogo contra o Atlético Goianiense, que o São Paulo vem jogando às quintas à noite, que o time entra com um padrão de jogo definido. Parece que o time joga há mais tempo. Mesmo com improvisações. Ferrarese, zagueiro, lateral direito. Michel Araújo, meia, lateral esquerdo. E assim foi o São Paulo ontem. A tática ontem dos 4, né, foi o quê? Será que ele pensou ter uma base de caras experientes? Ele explicou, né? Por que isso? Luiz Gustavo, Lucas... Coluna vertebral. Coluna vertebral, ele falou isso. Coluna vertebral. Arboleda, Lucas... Luiz Gustavo e Caleri. Coluna vertebral. Gustavo, Lucas e Caleri. O resto, você coloca os jovens. Então foi isso. Os carrijos. Coluna vertebral. Esses 4, Vessone, eu entendo, eles conseguem melhorar de rendimento com uma sequência de jogos. Né? Os 4 já passaram dos 30, mas é sempre um risco. Né? Você pode escorregar para cá, você pode trombar para lá, você pode... Eles se sentem melhor jogando seguidamente. Né? Tem sido assim desde o jogo com o Criciúma. Mas é aquilo, se você não tem plano B, você tem que acender uma vela para os caras. Né? Porque... Né? E os mais desgastados, curiosamente, não são os mais velhos. Então, é o Alan Franco, é o Bobadilha, é os caras que tem que correr, porque esses caras já vão mais ou menos no atalho, né? Luiz Gustavo, Arboleda e tal. Mas é aquilo, tá funcionando, mas tem umas lacunas ali claras que as improvisações, por vezes, dão resultado, nem sempre dão, né? E acho que essa situação... Uma coisa é você pegar o Atlético Goianiense e o Vitória em casa. Outra coisa é você pegar Botafogo, Atlético ou o Fluminense fora de casa, como é no próximo domingo no Maracanã. São outros desafios. Ou o Palmeiras mesmo, como foi. E esse impedimento aí, eu não tenho nenhuma convicção de nada. Pode esquecer. Não sei. Tem uma curiosidade sobre a arbitragem ontem. Primeiro, eu gosto do árbitro, o Tironi odeia, o Mancini odeia. Eu gosto do Wilton Pereira Sampaio. Por quê? Porque eu acho que o jogo com ele flui. Ele marca pouca coisa. Agora, curiosamente, eu fiquei pensando, por que o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro número 1, do quadro, foi escalado no São Paulo e Vitória, domingo à noite? Sendo que talvez ele fosse uma indicação para São Paulo e Atlético, na quarta, ou para Fluminense e São Paulo, sabe? Por causa do Vitória. Porque o Vitória fez a pressão tal depois do jogo com o Cruzeiro, né? Depois de ter sido prejudicado, segundo o entender do presidente, que o Edinaldo pediu ao CNM a escalação do árbitro mais experiente possível no jogo do Vitória, para não ter... Quem traça a linha do VAR não é o Wilton Pereira Sampaio, é alguém do VAR. Quem dá o pênalti para o Vitória é o Wilton Pereira Sampaio. Mas eu acho assim, essas situações, elas vão ficando, quando o time está lá embaixo, o time está lá em cima, né? Aí você vai entendendo o tipo da escala. O VAR, como diria Abel Ferreira ou qualquer um de nós, a linha do VAR no impedimento brasileiro, ela é caótica, ela não é esclarecedora. E o terceiro gol talvez matasse o jogo de vez, né? Foi no início do segundo tempo, foi invalidado. E aí o Vitória fez um gol e ficou o jogo aberto até o fim. O Pablo Leite aqui, Massa, fala, o São Paulo vem comendo pelas beiradas. É o time com o futebol mais consistente do Brasil hoje. Porém, ninguém está vendo isso. A mídia já coloca o São Paulo como um adversário bem mais fácil que o Palmeiras na Libertadores. Um completo erro. É isso para o Botafogo. Não sei se alguém coloca como mais fácil, mas eu gostei da palavra consistente. De fato, né? É um time que tem ficado consistente. E em poucos anos atrás aí, esse jogo aí era derrota, sabe? Aquele jogo que... Eu posso ser acusado de muitas coisas na minha postura aqui como jornalista neste programa, mas uma delas que não serei é de identificar o trabalho do Zubeldia e da comissão técnica.
alguém acha que um menino entra num jogo desse e faz um gol assim sem querer? Ele falou sobre isso também. Significa que ele vá fazer de novo várias vezes? Não significa. Porque agora a gente vai ver como ele vai reagir. Eu gostei muito da entrevista dele, eu estava prestando atenção na entrevista, quando ele fala que tem as redes sociais todas bloqueadas, que ele não liga para isso, que ele tem que continuar trabalhando. O fato dele entrar em campo só que ter um contrato renovado tem a ver com o Zubeldia, sim, porque não é o modus operandi do São Paulo. Precisou pôr lá, depois a gente vê, né? Perdeu vários jogadores. Se vocês forem prestar atenção na gestão do Palmeiras com base, o Patrick andou circulando lá no banco e tal, renovou o contrato, senão não sobe. Não, e não tudo vai. bem. E tudo bem, quer continuar no Sub-20, não quer renovar o contrato, tudo bem, continua. Mas para ir para o profissional, ou renova o contrato. Essa é a única arma que os clubes têm para lidar com legislação, com um jogador que vai fazer 18 anos ou que tem 15, é um fenômeno e só pode assinar contrato por 2 anos. Então, você quer estar nesta vitrine, você tem que renovar o contrato. Outro detalhe, são detalhes pequenos. Marcos Antônio, a torcida do São Paulo fica, por que não põe para jogar? Contratou, por que não põe para jogar? O que o auxiliar do Zubeldia falou há 2 jogos atrás? Falou assim, o cara acabou de chegar, a gente não conhece, não vai jogar. E estava trabalhando com o personal trainer. Não vai jogar, e não se machuca quando joga. É coincidência? Não é coincidência. Horas. Por que o Lucas se machucava direto? Não tanto direto assim. Mas se machucava fazendo outras funções e agora não se machuca mais. É milagre. É o quê? É o quê? É um pãozinho que ele come lá? Não é milagre, cara. Então o trabalho aí, está surgindo um grande trabalho. Outro exemplo. O David entrou com o Zubeldia algumas vezes no início e tropicava na bola, lembra disso? David não. Eu sempre troco o nome. O que fez Eric. o gol, o Eric. Eric. Eu sempre troco o nome do Eric pelo David. O Eric entrou com o Zubeldia, deu umas tropicadas na bola. O que o Zubeldia fez? Tirou ele, foi trabalhar especificamente o jogador, o ser humano. A cabeça, o mental, o jeito de jogar, como ele quer que jogue, como que faz. Olha o golaço que ele fez. É assim que você forma um conjunto. Pô, tirante as bobagens que o Abel faz, uma coisa não dá pra negar, né? Zé Rafael, Veiga, tava tudo encostado lá, não presta, não serve. Trabalhar com o que tem, mais e melhor, e potencializar jogadores. Vou repetir, eu já falei isso aqui, eu não sei se o São Paulo vai ganhar alguma coisa grande agora, além de já ganhou a Recopa lá, nessas Copas, brasileiro eu acho difícil, mas não impossível. O Campeonato Brasileiro se ganha assim, não larga, fica lá, mantém constância, fica lá, e aí uma hora, pum, faltam 10 rodadas, você vê, agora dá, vamos tentar, vamos priorizar, de repente o São Paulo, não estou torcendo, eu estou dizendo, de repente cai de uma Copa, você fica ainda com chance de ganhar um Campeonato Brasileiro, né? Então, se tivesse o São Paulo em uma situação melhor financeira, é isso que eu lamento, né? O São Paulo poderia dar ao Zubeldia já nesta temporada melhores condições para brigar por título, né? Se o São Paulo tivesse contratado esse zagueiro que o Corinthians contratou, que joga como volante também, não custou nada, né? Veio lá, estava sem contrato. André Ramalho. Eu não estou falando que era para o São Paulo gastar 100 milhões agora, porque não há condições para isso, né? Se tivesse lá atrás renovado o contrato do Wellington. Você percebe como as coisas vão acumulando, e aí tem que vir um treinador para começar a olhar para isso e falar, trabalhar como gestor. Se fosse o presidente do São Paulo, até quando é o contrato do Zubeldia? Final de 25. Então eu renovaria até o final de 26. Chamaria ele, a família. Ele gosta de andar de metrô, né? Compra lá um trem para ele. Compra um trem para ele, um trem desse de brinquedo aí, dá para ele. Chama a família, a mãe, o pai, o avô. Cara, o São Paulo tem uma coisa muito preciosa nas mãos. Estou falando isso sem ganhar nada. Sem ganhar, não ganhou ainda, né? Tá disputando o ano.
Ele está no comando do São Paulo desde fevereiro. São 6 meses. 4 meses. 4, eu sou péssimo com isso. 4 meses que ele está no comando do São Paulo. Né? 4. Já é completamente diferente do que estava lá, porque o ano passado estava a mesma draga, não tinha dinheiro, não tinha jogador para contratar, não estava. E teve que largar o Campeonato Brasileiro, chegou a ir lá para baixo, olhou lá para baixo. Olha a diferença. O campeonato este ano é mais difícil que o do ano passado. Será que só eu vejo isso? Não é possível. Não é possível que só eu estou vendo o que está acontecendo no São Paulo. Né? Quando daqui a pouco ele pega e vende o não é David, o Eric, entendeu? Por um valor bacana, né? Para um time lá do, sei lá, desses periféricos que vem e pagam caro, porque o scout começa a melhorar, ou você vai e contrata um Breno Lopes, ele faz um gol de título, aí torcedor do São Paulo, você vai se lembrar de mim. Se lembre, porque está nascendo um trabalho, cara, que pode ser sim muito virtuoso. Mesmo que no meio do caminho erros aconteçam, como ele mesmo, o Zubeldia, já cometeu alguns erros. E vai cometer outros. Talvez até um grande que comprometa um mata-mata, um jogo, mas jogar no lixo o que está sendo feito sob o comando dele, porque Belmonte, Muricy, Casares já estavam lá antes dele e a gente não viu esse trabalho. Viu ali com o Dorival, que deu uma arrumada na casa, e o título, claro, potencializa todo o trabalho, mas o trabalho do Zubeldia sem título é muito melhor que o do Dorival, muito melhor que o do Dorival, que ganhou um título. Certo? Só basta querer ver. E não se trata depois de passar pano para erro. Nós vamos vir aqui e vamos falar, trocou errado, não era a hora. Sabe não sei o quê, o goleiro, o zagueiro, pôs o cara, ele botou um zagueiro no final, tomou um gol do Vasco, foi eliminado. Isso vai acontecer com qualquer treinador. Agora, você ignorar esses pontos que eu estou trazendo aqui é querer não ver o óbvio. E o óbvio aí está, claro, para ser colocado. Um jogo como esse, em outro tempo, digam vocês, o São Paulo teria perdido ou empatado o jogo para o Vitória. Né? Então você vê um moleque que entra, faz um golaço, você vê o Eric, acertei, que entra, faz outro golaço. Você vê um cara que chegou e estava treinando com o personal entrar e jogar bem, segurar a onda, né? Isso não é de graça, isso não é obra do além. O acaso. Se acaso você chegasse, não é isso, é trabalho. Galera, é isso, pessoal, falando sobre a vitória do São Paulo, um trecho aí do pessoal da Band Esportes e ESPN também, o pessoal analisando. Concordo com parte aí do que o pessoal falou no debate. O trabalho do Zubeldia é muito bom mesmo, né? Me agrada bastante o trabalho do Zubeldia, ele que chegou já esse ano, né, com a temporada em andamento, e o São Paulo está jogando um bom futebol, né? Um time que vem fazendo boas partidas, conquistando resultados importantes, está vivo nas 3 competições, brasileiro está ali na 5ª colocação, vivo na Copa do Brasil, está vivo na Libertadores, inclusive já vai ter a primeira partida das 8ª essa semana contra o Atlético Mineiro. Mas é um São Paulo que vem crescendo bastante e esse trabalho do Zubeldia aí, né, tá dando muita liga. Não ganhou títulos ainda, mas ali no final da temporada pode ser, né, que já o Zubeldia já comece, né, a colher os frutos desse bom trabalho. Um time jogando um bom futebol. Ontem mesmo com o time misto fez um bom jogo e conquistou um resultado importante. Foram definidos também, né, definidos aí as datas, horários dos jogos das quartas de final da Libertadores. A informação aqui do pessoal do GE, as quartas de final da Libertadores 2024 serão disputadas nas semanas de 18 e 25 de setembro. 5 times brasileiros seguem na briga pelo título.
Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, São Paulo e Flamengo. Os horários aqui das partidas, jogos de ida, dia 17/9, Colo-Colo e River no Monumental, dia 18/9, quarta-feira, Fluminense e Atlético Mineiro, Maracanã, dia 18/9, Botafogo e São Paulo no Newton Santos, dia 18 de setembro, às 21h30, primeiro jogo fora de casa, São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo, 19/9, Flamengo e Peñarol. Aí os jogos de volta. O São Paulo joga dia 25/9, às 21h30, no Morumbi. Definido aí, né, as datas e os horários das partidas das quartas de final. Aqui o chaveamento, né, da Libertadores. E o São Paulo vai em busca dessa classificação para a semifinal, né? É um jogo difícil contra o Botafogo, mas o São Paulo está fazendo boas partidas aí, um futebol que vem convencendo. E os resultados estão aí, né? O São Paulo está vivo no Brasileiro, está praticamente ali no G4. E agora já vira a chave aí, se prepara para essa partida contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E também foram definidos aí as datas e os horários das quartas de final da Libertadores. Esse jogo contra o Botafogo é importante, o São Paulo fazer um bom jogo, voltar vivo para o Morumbi. Quem sabe, né, fazer um jogo que nem fez contra o Nacional, trazer um empate, né? O São Paulo não jogou bem fora de casa, mas conquistou o empate, o que deixou o time vivo, e a decisão foi no Morumbi contra o Botafogo. Pode ser que o São Paulo, se conquistar, né, um empate fora de casa, tá de bom tamanho, porque a decisão vai ser em casa. Deixa sua opinião aqui abaixo, torcedor tricolor que está feliz, está contente aí com a fase que o São Paulo vem vivendo, né? Conquistando bons resultados. Tá feliz, tá contente? Comenta aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.